MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. E quem abriu as portas para mim foi o Sebrae. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Uma grande alegria para nós do Sebrae e seus parceiros, dar início aqui às atividades da Ficafé, Feira Sabores, que neste ano celebra 17 anos, né? A Ficafé, e nós estamos no 3º ano da Feira Sabores, produtos diferenciados do agro. E eu quero convidar aqui para fazer uso da palavra, e assim dar abertura oficial a este primeiro evento da Ficafé, o Jailton de Paula e o Antônio Marcos. O Jailton, coordenador do Comitê Territorial do Norte Pioneiro e secretário de administração de Jacarezinho, e o Antônio Marcos, que é o vice-coordenador do Comitê Territorial do Norte Pioneiro, secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo Antônio da Platina. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos. Agradecer ao Sebrae, né, através do Odemir, a Rúbia, por esse grande trabalho feito aqui no Norte Pioneiro, através do Comitê Territorial. Trago aqui também um abraço do nosso prefeito de Santo Antônio da Platina, prefeito Zezão, tá? Desejo a vocês todos um ótimo dia e uma excelente Ficafé. Bom dia a todos. É uma honra estarmos aqui hoje, nessa feira maravilhosa, que é referência do Norte Pioneiro, é referência no Paraná e também do Brasil, que é a Ficafé e Feira Sabores. Nós participamos como no Comitê Territorial do Norte Pioneiro. Mas o que é o Comitê Territorial do Norte Pioneiro? Ele abrange 29 cidades, do qual tem como missão desenvolver o Norte Pioneiro através da economia sustentáveis, trabalhando as vocações, as potencialidades, através da inovação, do empreendedorismo. E nós temos como missão aqui ser referência no desenvolvimento do agro até 2026. Estamos conseguindo fazer isso, mas isso compõe as 29 cidades. Essas 29 cidades que compõem mais de 400 mil habitantes aqui do Norte Pioneiro, trabalhando desenvolvimento com certificado em produtos orgânicos, como agro, como a goiaba, como queijo, como a alfafa. E estar aqui no evento, isso é maravilhoso, porque nem todas as regiões têm essa presença do qual nós estamos aqui. Agradecemos a presença de todos que estamos aqui, todos os prefeitos, secretários de outras cidades, para que também no próximo ano ajuda também a incentivar um pouco mais, porque nós só temos a crescer e levar o Norte Pioneiro para o Brasil inteiro. Obrigado a todos e tenham uma ótima palestra. Muito obrigado. Portanto, aí o presidente, o Jailton e o Antônio Marcos também pelas palavras. Gente, sem mais delongas, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. É uma grande alegria para a gente darmos início às atividades da Ficafé, Feira Internacional de Cafés Especiais e a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. Essa terra de gente muito joia, é ou não é? E iniciamos o ciclo de atividades, agora, da Ficafé 2024, com a presença ilustre, com muita honra, de receber aqui o senhor Jorge Nishimura, ele que é presidente do Conselho de Administração da Jacto S.A., uma gigante
que apoia o nosso agronegócio de uma maneira geral. Empresa essa que tem nos honrado como expositor em nosso evento há muitos anos, tem apoiado a nossa iniciativa. O senhor Jorge é formado em engenharia mecânica em 1976. Trabalhou por 3 anos na Alemanha. Ele vai poder contar um pouquinho disso para a gente. Fundador, em 1992, da Universidade da Família, UDF. Fundador e presidente do Instituto de Desenvolvimento Familiar, Chieko Nishimura. Me corrija depois se eu tiver a pronúncia estiver errada, senhor Jorge. E membro do Conselho Curador da Fundação Shundi Nishimura, de Tecnologia. Foi presidente do Grupo Jacto até 2019, quando passou a presidência dos conselhos para membros da 3ª geração, permanecendo no grupo como conselheiro. Nasceu na cidade de Pompeia, bonita Pompeia, hein? E dedicou os últimos 25 anos de sua vida profissional em temas de fortalecimento dos vínculos familiares e da estruturação da governança corporativa do Grupo Jacto. Sua presença aqui é para a gente uma grande alegria, sobretudo uma grande honra. Senhoras e senhores, recebemos com uma calorosa salva de palmas o senhor Jorge Nishimura. Bom dia, gente. Muita alegria estar aqui, né, com vocês. Acho que é a primeira vez, né, que eu estou aqui fazendo alguma coisa aqui em Jacarezinho, né? Quero agradecer ao José Marcos, que foi a ponte de conexão. José Marcos é um amigo de longa data. Obrigado, José Marcos, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a toda a equipe organizadora, né, deste evento, né, que está me impressionando muito positivamente, não é? Eu vejo aqui pulsando assim uma energia muito especial, não é? Quero também anunciar que nós estamos aqui com os colegas da Jacto. A Jacto está expondo ali com os equipamentos, né, da Comasa, da Jacto. E dizer que é uma alegria ter vocês aqui, viu? Muito bom, gente. Eu vou compartilhar com vocês um tema talvez diferente, que talvez vocês não tenham ouvido muito até agora, não é? Esse Joel Barker foi um futurista, né, uma pessoa, um filósofo, e ele deixou essa afirmação que eu acho que é muito bacana. Visão sem ação não passa de sonho. Ação sem visão é só passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Nós estamos aqui para falar com vocês, o tema dessa palestra é visão com ação. Pode mudar o mundo, e este mundo que a gente fala aqui, para mim é o mundo de Pompeia, a cidade onde eu moro, uma cidade de 20 mil habitantes, não é? E lá nós temos dedicado os últimos 7 anos para tentar contribuir para a transformação dessa cidade como uma espécie de laboratório, né? Por ser de 20 mil habitantes, nós temos muitas oportunidades de fazer experimentos lá em Pompeia. Mas, assim, o grande sonho que eu tenho, e eu acho que é o sonho de vocês também, é ver essa nação transformada, ver o Brasil transformado. Só que é difícil, né, a gente pensar nas dimensões de Brasil, transformação de uma nação. No entanto, é possível a gente sonhar com a transformação de uma comunidade. Se nós criamos exemplos e modelos de transformação, eu creio que a gente está contribuindo com o Brasil através da influência, não é? O brasileiro é bem interessante, não é? Quando tem coisa boa, eles vão atrás, eles querem saber o que está acontecendo. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, é sobre o que é que nós estamos fazendo. Só vai dar para a gente trazer alguns exemplos só. Não é? Mas são muitos exemplos que nós temos lá em Pompeia,
e quero compartilhar com vocês. Mas antes de começar a falar da transformação, eu quero falar da nossa família, não é? Eu sou o mais novo aí, que está sentado no colo do meu pai, né, embaixo. Essa família, essa é uma foto de família bem antiga, né? Nós somos 7 filhos, eu tenho uma irmã, 6 irmãos, né? Eu tenho o irmão Lincoln, que é falecido, e eu sou, como vocês podem perceber, o mais novo da turma aí, não é? Falando um pouquinho rapidamente, né? Porque, de certa forma, quando alguém vem falar, alguma informação de quem a gente é, de como nós constituímos, acho que é interessante, não é? Esses são os dados de 2023, né, do relatório. A Jato tem 76 anos de existência, foi fundada em 1948, e nós temos diversos negócios. Temos a Jato Agrícola, né, que aqui nós temos na exposição alguns equipamentos da Jato Agrícola. Nós também temos Jato Portables, que também tem alguns equipamentos que eu vi lá. Tem a Jato Clean, a Unipac Plásticos, que é uma divisão da Jato. A segunda maior divisão da Jato é a Unipac, né, que produz embalagens de agroquímicos, tanques de combustível de caminhão, coisas desse tipo. A Rodojato, a transportadora. E a Sintegra é a mais nova de todas, é um novo empreendimento que nós estamos fazendo na área médica, não é? Nós fazemos produtos para a área médica. Ano passado, nós fechamos o ano com 4.532 pessoas, colaboradores, com um faturamento líquido de 3.358 bilhões, 3,358 bilhões, exportação para 120 países. Aqui só para mostrar que nós fizemos o maior investimento que nós fizemos em toda a nossa vida, foi a construção de um novo Parque Fabril, em Paulópolis. Paulópolis é Pompeia, né? Um bairro de Pompeia. É uma fábrica nova, muito moderna, e que inauguramos isso em dezembro de 2023. Outro projeto que nós temos, que é também muito importante, é a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia. O meu pai iniciou esse projeto em 1979, portanto, 45 anos até aqui, não é? E é um campus, não é? Onde nós temos a escola desde a educação infantil até ensino superior, não é? O Colégio Sunji Nishimura atende a educação infantil até o ensino médio. O Senai tem ensino médio, cursos técnicos e profissionalizantes. E a FATEC é um curso de ensino superior, onde nós temos 2 cursos bem inovadores. O primeiro curso chama Mecanização e Agricultura de Precisão. E eu trouxe alguns folhetos depois, o Zé Marcos tem alguns folhetos, se alguém tem interesse, não é? É uma escola gratuita, não é? E é uma escola excelente. Os alunos saem dessa escola basicamente empregados, né? Quase todos os alunos saem empregados já dentro da própria escola. Alunos matriculados, alunos que passaram, né, nos cursos mais curtos, também nos cursos mais longos, foram mais de 5.000 matrículas que aconteceram no nosso campus lá na cidade de Pompeia, né? Considerando que Pompeia tem 20.000 habitantes, é bastante gente, né? Bastante gente. Um outro projeto que nós temos é o Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura. Esse é um projeto que nós começamos, não é? 10 anos atrás. E o foco dessa escola é educação familiar. Nós iniciamos com educação familiar. Nós somos uma empresa familiar, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas nós entendemos que o fortalecimento da família é um ponto extremamente importante para o desenvolvimento, né, de uma cidade, de uma nação. Então, lá nós damos a educação familiar, relacionamento conjugal, sobre casamento, sobre paternidade, sobre finanças, sobre muitas coisas relacionadas à questão de família. Também nós trabalhamos lá dando suporte para a Jato, na área de trabalho, na parte de educação relacionadas com ética,
relação laboral, autoconhecimento, não é? São vários cursos que nós temos lá. E também temos um projeto chamado Cidadania, é transformação da cidade. É sobre isso que eu vou compartilhar com vocês, que nós temos um sonho, né, de transformar Pompeia numa excelente cidade. Nesse ano nós já tivemos 7.485 participações nos diversos eventos e cursos que nós realizamos lá em Pompeia, né? Como foi mencionado, eu e minha esposa iniciamos a Universidade da Família. Esse é uma organização que é focada para trabalhar através das igrejas, né? E isso desde 92 nós temos treinado e capacitado líderes no Brasil todo, capacitando essas pessoas a ministrar, a liderar em grupos, pequenos grupos, relacionadas nas temáticas de família. Esse trabalho é o maior trabalho que nós temos lá. Nós temos mais de 20.000 líderes voluntários esparramados no Brasil hoje. É um batalhão enorme e nós já alcançamos a marca ultrapassamos a marca de 2 milhões de participações ou matrículas ao longo do tempo, não é? É um alcance bastante grande. Bom, só para vocês entenderem um pouco, não é? Daquilo, da onde a gente vem. E deixa eu falar então sobre o meu papel no Grupo Jato. Eu estive à frente da família durante um longo período e ao longo desse processo todo, ao final da minha jornada, que terminou em 2019, eu fiquei pensando um pouco comigo mesmo. Eu falei, gente, o que será que eu fiz nessa empresa durante mais de 20 anos? Eu não fui um grande engenheiro, apesar de ser engenheiro, eu não fui inventor, não fui administrador, não fui homem de mercado, comércio. E a pergunta que começava a me incomodar um pouco falou, o que será que eu fiz de fato nesses 20 anos à frente da empresa? Um grande conforto, de certa forma, é saber que a empresa cresceu muito nesse período de 20 anos que eu estive à frente da família. Houve uma boa evolução, mas eu não tinha caído a ficha daquilo que efetivamente eu tinha realizado nesse período. E depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão que o meu papel dentro da organização foi desenvolver a paz, nutrir a paz dentro da organização, não é? Paz não significa simplesmente ausência de conflito, não é isso. Conflito a gente tem, né? Com a gente mesmo, a gente tem com os outros, né? Então, conflito é uma coisa inevitável. Se você acha que a sua vida vai ficar em paz sem conflito, eu garanto que você vai arrumar conflito com você mesmo. Né? A gente vai ter conflito com a gente mesmo. Né? Então, resumidamente, não é? Eu dediquei esses 20 e tantos anos na construção da paz dentro da organização e eu tenho hoje uma clareza absoluta de que sem paz não há futuro, sem paz não há prosperidade e sequer continuidade. Paz é essencial para que uma organização possa prosperar e prosseguir. Né? Então, só para ilustrar um pouco daquilo que foi, vamos dizer, a minha liderança ajudou a organizar dentro do Grupo Jato, o assunto chamado paz, que em inglês é o peace, né? Peace, do inglês. Esse é um acróstico, né? Acróstico é bom porque ajuda a gente a criar, memorizar um pouco, entender melhor um pouco do que foi. Então, durante esse processo de 20 e poucos anos à frente da empresa, nós desenvolvemos o planejamento estratégico, o propósito e a visão de longo prazo. Propósito é essencial, gente. Se a gente não sabe quem a gente é, e eu estou me deliciando de ver diversas estandes ali mostrando produtos, né? E eu consigo enxergar que ao fazer essas coisas, a gente começa a identificar propósito, não é? Então, parabéns ao Sebrae, que deve ter ajudado vocês. Mas propósito é a identidade.
Acho que todo mundo tem que responder duas coisas na vida. Temos que responder duas coisas. Quem sou eu e para onde eu vou? Quem sou eu e para onde eu vou? Identidade e destino. Se a gente não tiver essas duas coisas claras, nós vamos ficar igual folha seca, né? Que fica flutuando no ar, para cá e para lá, sem saber direção. E na empresa não é diferente. Eu vou dizer para vocês que grandes, enormes empresas muitas vezes se perdem, porque perde o propósito, perde a sua identidade. Não é? É muito importante a gente continuamente reforçar isso. E visão de longo prazo é uma coisa fantástica de a gente poder enxergar para longe. Quando nós começamos a desenvolver o nosso projeto, a visão de longo prazo, a Jato nunca tinha feito visão de 10 anos. Não é? E quando nós nos propusemos a fazer uma visão de 10 anos, que seria para nós uma visão de longo prazo, nos parecia algo assim, fala, como? A gente nem sabe o que vai acontecer ano que vem, como é que a gente vai colocar a visão de longo prazo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente sabe mais do futuro do que você imagina. Quando nós colocamos a visão de longo prazo para a Jato, 70% daquilo que nós colocamos na nossa visão nós alcançamos. Então, quero dizer para vocês que aparentemente, não é? Visão de longo prazo é algo fictício. Não é? Não é? Nós temos informações, nós temos intuições, nós temos tendências, nós temos um monte de coisa. E quando nós projetamos uma visão de mais longo prazo, e isso ajuda muito, porque quando você tem uma visão de longo prazo, você traz alinhamento em toda a organização. Os sócios se alinham porque sabem para onde vai, os gerentes se alinham porque sabem onde vai, os funcionários, todo mundo se alinha, porque agora todo mundo foca num ponto distante. E as coisas vão se convergindo gradativamente. Então, visão de longo prazo é uma coisa fabulosa, muito importante para nós, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre visão, né, de longo prazo também. Estrutura de governo está relacionada com a governança. Precisa ter estrutura, não é? Não dá para a gente tocar o negócio sem saber as posições, as caixas que temos dentro da organização, para que a gente possa eliminar confusão, para que a gente não tenha que discutir coisas em ambiente que não é próprio para isso, não é? Antigamente a gente discutia muita coisa da família dentro do conselho de administração. O que isso fazia? Trazia uma confusão danada para a organização. Os gerentes começavam a ficar preocupados, não é? Hoje é conhecido de que as empresas, não é, que não têm essas estruturas para discutir problemas de família num lugar, problemas administrativos ou de negócio em outro lugar, essas empresas, não é, gastam 40%, o presidente ou o gerente gasta 40% do seu tempo para tratar coisas que ele não tinha que tratar, que é os conflitos de família, os problemas relacionados à família, não é? Que a gente acaba trazendo para dentro da empresa e deixando a equipe confusa. Acordo. É muito importante que a gente crie uma constituição. Toda empresa tem que ter sua constituição. O que é a constituição? Não é? São pontos de acordo que a gente tem, que a gente concorda. Nessa empresa nós funcionamos assim. Né? Na nossa empresa nós definimos que remuneração é assim, que contratação é assado, e que eleição cada coisa tem que ser estabelecido de forma que a gente não vá bater cabeça nos momentos, né, difíceis. E core values, valores fundamentais, é importante que você tenha estabelecido a avenida que você vai transitar. Valores determinam como que você vai transitar numa avenida. Qualquer coisa que estiver fora dessa avenida, não é? Pode até ser certo, não ter erros, mas qualquer coisa que foge dos valores da sua organização, não é? Elas vão trazer confusão. Então, nós temos que ter o core values, os valores bem alinhados, não é? De forma que a gente possa transitar com segurança, não é? Com segurança. Hoje não vai dar tempo para falar sobre core values, mas nós temos um livro escrito sobre esse tema, não é? E um assunto muito importante. E o E final é equilíbrio espiritual e emocional.
é onde nós estabelecemos paz. Todos os lugares eles contribuem para a paz, né? Mas o equilíbrio espiritual e emocional é nas relações. Se eu tiver um ambiente onde há muita briga, muita intriga, né? Muita confusão, a chance dessa empresa ir para o futuro é muito pouca. E eu vou daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas a maior parte das empresas falha justamente nesse lugar chamado equilíbrio espiritual e emocional. É aí que a coisa pega, não é? Fazer negócio, plantar, colher, produzir, até que é simples. Resolver problemas de relacionamento, esse pega, né? Então, esse é um tema que é muito importante. Então, para dizer para vocês, durante os 20 anos que estive à frente do Grupo Jato, foram essas coisas que aconteceram, essas coisas que foram estruturadas e organizadas, né? E creio que hoje nós estamos bastante bem sólido como empresa. Quero falar com vocês sobre transformação. Todos nós sonhamos com transformação, não é verdade? Todo mundo quer, né, um mundo melhor, uma cidade melhor, uma empresa melhor. Todo mundo sonha, não é, com essa questão de transformação. Deixa eu falar para vocês da onde eu aprendi isso, né? Cada um aprende de fontes distintas, mas eu quero dizer para vocês da onde que eu aprendi sobre esse tema transformação. Ela veio de dois homens que eu considero talvez os dois grandes líderes espirituais dos tempos mais modernos, né? Loren Cunningham. Loren Cunningham criou a maior agência missionária do mundo e o Bill Bright foi um dos caras que mais trouxe influência nos ambientes educacionais, né? E esses dois homens viajavam pelo mundo afora. Eles iam visitando países, né? E viam a pobreza, não é? Muita pobreza. Eles iam para todos os cantos, viam muita confusão, muitos problemas, não é? E eles estavam pensando como que a gente pode ajudar a solucionar os problemas das nações, né? E eles estavam pensando muito sobre isso, viam que havia muita corrupção, viam que havia pobreza, que havia uma desesperança, né? É muito interessante a gente ver o mundo de hoje, não é? Nós estamos num mundo ultramoderno, e em alguns lugares você vai ver que os caras estão cozinhando no chão ainda, sobre tijolos ali, não é? A gente encontra esse tipo de lugar. Bem, esses dois homens tiveram um encontro em Denver nos anos 70, 74, para ser preciso, não é? E esse encontro foi promovido por uma pessoa que eu conheci, Gil Hill, né? Eu estive na casa dele, um cientista, né? Um cara super, falecido já, mas um cara super inteligente. E esse Gil Hill, ele conseguiu juntar esses dois personagens, né? Que não se conheciam, e eles começaram a trocar ideias sobre transformação do mundo. Como transformar o mundo, não é? E aí então começaram a compartilhar um com o outro aquilo que eles estavam entendendo, né? Como revelação de Deus para eles, né? E nessa reunião surgiu esse conceito de 7 áreas de influência. O que eles diziam é o seguinte, falaram, olha, nós não conseguimos transformar uma nação se a gente não conseguir fazer essa transformação através das 7 áreas de influência. Já vou falar para vocês o que é, tá? Dessas 7 áreas. Não adianta a gente só atirar aqui e achar que nós resolvemos o problema, não é? Não adianta, a gente tem que fazer com que todas essas áreas sejam influenciadas e possam ser transformadas gradativamente. Landa Cope, não é, uma senhora lá da África do Sul, ela escreveu um livro sobre isso, né? E esse livro foi um livro que me impactou muito a minha vida. E ela escrevia sobre as 7 áreas de influência, mas ela contou uma coisa que esse me pegou, na realidade, né? Ela conta no livro que ela estava assistindo um programa de TV, não é? E sim, ela não tinha previsto, de repente apareceu um programa e ela começou a acompanhar o programa. E esse programa propunha fazer uma investigação. Primeiro eles queriam saber da influência do cristianismo nas cidades.
Então, eles foram lá pesquisar as cidades de maior presença cristã, né? E eles mediam isso pela quantidade de gente que ia na igreja todo domingo, né? Ou sábado, domingo. E eles foram pesquisar e encontraram uma cidade chamada Dallas, no Texas, né? E lá, então, eles falaram, bom, é essa cidade, talvez, então, que nós podemos começar a avaliar a influência, né, que o cristianismo tem em Dallas. E depois de eles pesquisarem os diversos indicadores sociais da cidade, né, e depois comparando com as outras cidades que o cristianismo não era tão presente, não é? Eles chegaram à conclusão que Dallas não era melhor que as cidades pequenas, não era melhor do que as cidades que o cristianismo não estava presente. E isso foi uma constatação. E aí a fase seguinte é que me pegou. Porque aí foram perguntar para os líderes daquela cidade, falou, vem cá, Dallas é uma cidade onde as pessoas, né, vão à igreja, são cristãs. Como é que você explica como líder dessa igreja, por que Dallas não é melhor? Por que Dallas é tão ruim quanto todas as outras cidades que existem? E a resposta foi o seguinte, falou, olha, sabe uma coisa? Eu sou líder de uma igreja, eu não tenho nada a ver com os problemas da sociedade ou da comunidade. E aí o entrevistador foi pegando outro líder, e ao final das contas eles chegaram à conclusão que todo mundo falou a mesma coisa. Eu sou líder de uma igreja ou de uma comunidade e eu não tenho nada a ver com as coisas relacionadas com o social. Eu sou um líder de uma igreja. E Landa Cope, assim como Loren Cunningham, Bill Bright, eles nutriam dentro dele esse potencial de que realmente o lado espiritual podia transformar a vida das pessoas, podia transformar a comunidade. E quando os líderes dessa cidade disseram que não tinha nada a ver com isso, para Landa Cope foi assim, sabe, blum, né? Ela desmoronou. Falei, uau, eu não acredito, eu acredito no poder, né, do cristianismo, do evangelho, eu acredito que tem poder de transformação, de influenciar positivamente a comunidade. A pergunta que eu faço para vocês agora é, será que nós também não respondemos da mesma forma? Assim, eles eram líder de igreja, pode ser que agora você é empresário. Se alguém falar, por que a cidade está assim, não é? E assim não está bem, não é? Aí a gente pode dizer, não, eu sou empresário, não tem nada a ver com as coisas da sociedade. Aí você pode dizer, vai para o outro lado, vai lá para os educadores. Aí você pergunta, fala, por que a cidade está assim? Fala, eu sou simplesmente um educador, não tem nada a ver com os problemas da sociedade. E aqui é que começa a minha mensagem, não é? Porque será que nós não temos nada a ver com as coisas que acontecem ao nosso redor? Às vezes, nosso vizinho, às vezes, né, tantas coisas acontecem na cidade e a gente pode simplesmente lavar a mão e falar, olha, eu tenho muito o que fazer, eu tenho que cuidar do meu negócio e eu não tenho, tudo o resto não tem nada a ver com isso. Eu acho que nós temos muito a ver com isso, sim, né? E queremos, essa é a minha mensagem desse dia, para dizer, olha, todos nós temos a ver com as coisas assim. E aí deixa eu dizer para vocês o que eu enxerguei vindo aqui, pela primeira vez, aqui no Ficafé, e sabores do... Esqueci o tema, né? Feira de sabores. Pronto. Eu vi uma coisa curiosa aqui. Eu vi engajamento. Engajamento é o início de transformação. E parabéns, viu? Eu achei muito bacana poder ver isso. Deixa eu falar sobre as 7 áreas de influência. O que esse senhor chamado Loren Cunningham e Bill Bright disseram? Que transformação, a gente tem que olhar sobre a ótica de 7 áreas de influência. A primeira área de influência é a área pública, né? O governo. O governo é importante? É importante.
Mas ela faz transformação sozinha? Não faz sozinha. Nós temos uma ilusão. Você sabe que nós somos meio bobo, né? Agora eu vou dizer uma crítica para mim e para vocês, tá? Nós somos meio bobo. Porque ano após ano nós ouvimos os discursos dos governantes dizendo que ele vai transformar o mundo e a gente acredita. Mas quanto tempo nós vamos ficar acreditando nisso? Não é? Ok, eles têm um papel importantíssimo, mas sozinhos eles não vão fazer nada, não é? Então, acho que esse papel... Desculpa, acho que eu estou falando isso no meio da eleição, depois da eleição, acho que não é um bom comentário, né? Empresas, né? Às vezes a gente acredita que a gente muda uma sociedade através dos negócios, das empresas. Tem uma influência muito grande, mas também não é suficiente. Não é? Você pode ver que tem alguns lugares onde os negócios são tão fortes, mas a violência acompanha também, não é? Aí os problemas sociais acompanham também. Escolas, né? Tem gente que acredita que a educação é suficiente para mudar o mundo, também não é. Cristóvão Buarque, né, foi uma pessoa que dizia isso, vamos mudar o Brasil através da escola. Né? Também não é? Eu acho que ela é extremamente importante, todas elas são importantes. Entretenimento, eles diziam que a parte de esportes, artes, músicas, é muito importante. E, de fato, tem um valor muito importante, né? Quando eu era adolescente, não é? Lembro da minha adolescência, o que eu gostava de fazer, né? O que a gente dedicava? A gente corria atrás de bola e gostava de música, não é verdade? Né? E aquilo era extremamente impactante, não é? Meu tempo, o tempo dos Beatles, né? Os caras vieram com aquele cabelão comprido, não é? Eu tinha um cabelão comprido, até esquisito hoje, né? Olhar que eu tinha um cabelão aqui, né? Não é? Mídia. A mídia é a parte da comunicação, não é? Que acho que precisa de ser muito evoluída no Brasil, porque a mídia hoje ele faz desconstrução na maior parte das vezes do que construção, infelizmente, não é? Família. A família é a área que eu me dediquei desde há 35 anos que eu me dedico nessa área. E eu sei que a família é extremamente importante. Eu carregava dentro de mim que se a gente resolvesse o problema de família, a gente resolvia o resto do problema do mundo. Mas eu descobri que não é bem assim, né? Família continua sendo extremamente importante, mas não é suficiente para a transformação de tudo. E a igreja, não é? A igreja é uma parte extremamente importante da nossa sociedade, onde esperamos que os valores morais e éticos brotem de lá, não é? E vocês sabem que, em termos de pessoas voluntárias no Brasil, hoje, não é? A maior parte das pessoas que se voluntariam em fazer trabalho voluntário aqui no Brasil vem de igrejas. Acho que 80%, não é? Então, você vê a importância, além de segurar, né, os princípios e valores. Então, são essas áreas, e essas áreas elas precisam ser transformadas, mas também elas precisam ser integradas, né? Então, a escola tem que integrar com a empresa? Sim. Você forma aluno para quem? Para trabalhar nas empresas, no governo? Você precisa de ter uma integração que conecte os diversos mundos, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de uma experiência que a gente vem fazendo em Pompeia, Pompeia Visão 2038. Isso é um projeto que nós estamos desenvolvendo desde 2017. A origem do grupo Visão 2038 foi através de uma crise da Santa Casa. A Santa Casa estava para fechar lá em Pompeia, estava em crise muito grande, econômica, não é? E o pessoal vinha pedir dinheiro, não é? E eu recebi eles. A gente ajudava dentro do possível, não é? Falei, mas gente, você só vem passar o chapéu, será que a gente não pode ajudar de outra coisa? E aí me envolvi com o grupo, não é, que estava trabalhando com as questões da Santa Casa, e fomos entendendo um pouquinho a necessidade, e fomos, a partir disso, nós fomos agregando outros temas, né? Olhando as 7 áreas de influência, falei, não é só saúde, vamos ver negócio, vamos ver educação, vamos ver segurança. E nós fomos trabalhando, ouvindo especialistas de cada área por um tempo, né? Mas depois de um certo período, quase um ano, ouvindo especialistas,
eu percebi que o grupo vinha perdendo energia, em torno de 20 pessoas mais ou menos, né? E um dia eu fiz uma provocação. Eu fiz a provocação para eles, disse para esse grupo: gente, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de morar na melhor cidade de pequeno porte do Brasil. Essa declaração não foi assim arrogante, não. Foi uma declaração de mexer com o brilho das pessoas e desafiar as pessoas. Eu quero morar na melhor cidade de pequeno porte do Brasil. E aí a pergunta que eu fiz é: e aí, como é que essa cidade é? O que ela tem? Que diferença ela tem das outras cidades, né? E aí houve um silêncio. Sabe aquele silêncio de alguns minutos, que parece que foi um século que passou, né? Todo mundo ficou calado. Ninguém conseguia dizer nada a respeito dessa cidade de Pompeia em 2038 para ser a melhor cidade de pequeno porte do Brasil. Deu um branco. Sabe, esta foi a melhor resposta, o silêncio foi a melhor resposta que a gente poderia ter nesse momento, porque nós descobrimos que a gente não sabia como gostaríamos que Pompeia fosse. Nós não sabíamos para onde ir, para onde conduzir Pompeia no futuro. Então, para nós foi o momento do bingo, né? Bingo. Se a gente não sabe para onde a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar rodando em volta do toco, como diz o mineiro, né? Vai ficar não sabendo para onde ir, é um problema grave. Como eu disse para vocês, a gente tinha que ter duas coisas, né? Quem eu sou e para onde nós vamos. Tem que ter senso de destino, nós temos que saber para onde nós queremos ir, não é? E então nós, a partir disso, nós já tínhamos feito na Jato vários trabalhos de visão de longo prazo, né? Cada negócio nós estabelecemos a identidade e também trabalhamos a visão de longo prazo. E a visão de longo prazo foi colocada, como eu disse, e eu descobri que a visão tem um poder tremendo. Visão tem poder. Portanto, nós tínhamos que então escrever a visão, não é? E da cidade de Pompeia. Então, usando os instrumentos e as ferramentas, não é, que nós tínhamos aprendido lá na Jato, nós começamos a desenvolver a nossa visão de 2038. Eu vou ler rapidinho, depois eu vou pegar algum desses pontos e dizer o que nós estamos fazendo em alguns deles. Todas as crianças e adolescentes estudam em escolas excelentes. 2038, nós gostaríamos de chegar lá, com as escolas públicas e privadas excelentes, né? Essa é uma ideia. Moradores exercem cidadania plena, participando da elaboração, execução e controle de políticas públicas. Queremos uma sociedade engajada, queremos que as pessoas participem. Se as pessoas da cidade não participam nos projetos da cidade, nas necessidades da cidade, nós não vamos conseguir sucesso na nossa visão. A mídia é imparcial, honesta, participativa e construtiva. Um sonho. Espero que a gente chegue lá, não é? Inovação, criatividade e tecnologia estão presentes nos negócios e também em outras áreas da comunidade. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Criamos e mantemos ambientes saudáveis, seguros e transformadores. Também vou falar sobre esse tema daqui à frente, daqui a pouco. Temos um sistema integrado de saúde com foco nas pessoas e suas famílias. Isso aqui eu vou falar porque não vou falar depois, não é? Isso eu aprendi de um doutor chamado Roberto Kikawa. No meu ponto de vista, Roberto Kikawa era o médico que mais entendia de saúde pública no Brasil. Era um amigo. Ele foi assassinado por um pivete lá em São Paulo, uma perda tremenda, né? Mas ele dizia para mim: Jorge, o esquema de saúde do Brasil está equivocado. A saúde aqui no Brasil cuida da doença. E, na realidade, a saúde devia cuidar das pessoas.
né? Então, quando você vai no médico, e as escolas de medicina toda formam as pessoas para cuidar de uma doença específica. Nós temos especialistas para tudo, e está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas se nós queremos realmente uma saúde mais avançada, então nós precisamos, né, de focar as pessoas. O que significa focar as pessoas? Quando você vai no médico, né, e aí você identifica que você está com sintomas de pré-diabético, por exemplo, né, o que um médico deveria fazer? Orientar. Talvez ele deveria ter recebido essa orientação quando era criança ainda, em termos de alimentos saudáveis, né? Em termos de exercício físico, em termos, coisas simples, cara. Se você pensar bem, uma caminhada 1 hora por dia ou meia hora por dia faz toda a diferença. Muitas dessas doenças que iriam aparecer nos 50 anos, talvez vão aparecer nos 60 ou 70. Nós estamos melhorando a saúde, olhando as pessoas. Então, nós temos que estimular o lado preventivo, né, e a consciência e o conhecimento das pessoas, porque aí nós vamos esticar, né, a longevidade aqui no Brasil. Então, esse é um aprendizado. Lá em Pompeia, nós iniciamos lá na Jato, uma unidade integrada de saúde. Então, quando alguém vai lá, tem 7 especialistas lá, nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, e assim por diante. E vai em família, né? Então, eles trazem esse cuidado, olhando preventivamente. Essas pessoas não estão doentes, mas outro dia eles me falaram que já passaram pelas pessoas, as pessoas estão sendo acompanhadas, já perderam 1,5 toneladas de gordura, já viu? Não é? Então, isso vai ajudar, não é? As famílias são sólidas e felizes. Eu acho que nós vivemos um momento que temos fortalecer as famílias. Nós estamos no momento de desestruturação das famílias, temos que fazer alguma coisa. Somos uma cidade ambientalmente responsável. Os setores público, privado e terceiro setor estão integrados no nosso ecossistema. Eu acho que não tem como a gente gerar projetos. Por exemplo, alguém que desenvolve uma ONG, desenvolve um projeto. Existe uma pesquisa lá na Inglaterra, diz que esses projetos só são sustentáveis se torna um projeto que exista a parceria público e privada, né? Então, muitas vezes, a boa iniciativa para ter continuidade precisa, né, da parceria entre o público, o privado e o terceiro setor. Usufruímos dos benefícios de ser uma cidade inteligente. Eu acho que esse é um caminho, acho técnico, né? Acho que não é tão complexo esse. Os cidadãos vivem dentro dos mais altos padrões morais, éticos e espirituais. Eu tenho ouvido muito a respeito, não é, de que nós estamos numa decadência ética e moral. Nós temos que reverter isso, porque não dá, né? Nós não vamos ter uma sociedade, uma nação, uma cidade próspera, se nós não trabalharmos a questão moral e ética e espiritual dos nossos cidadãos. Então, vou falar para vocês a respeito do tópico 2. Moradores exercem cidadania plena, participando da elaboração, execução e controle de políticas públicas. Nós ficamos dentro do grupo da Visão 2038, pensando como é que a gente vai engajar as pessoas. Pensamos em um monte de coisa, criar associação de bairro, criar dentro da escola os grêmios, criar várias coisas. Mas aí falei, vem cá, vamos procurar dentro da cidade se existe alguma estrutura já existente que a gente possa usar, não é? E aí, na busca de estruturas existentes, nós chegamos à conclusão que a Constituição de 88 criou um negócio chamado Conselhos Municipais. E os Conselhos Municipais foram criados para dar acesso à sociedade civil para a elaboração de políticas públicas. Ela foi criada por essa finalidade. No entanto, o que a gente enxerga, infelizmente, é que os conselhos não funcionam. Não é porque não existe a estrutura. Ela existe e é obrigada. É obrigatório ter alguns dos conselhos. Só que não funciona, não é? Então, e eu sou o cara da governança.
Eu sou o cara que aprendi a minha vida inteira a construir governança. E quando eu olhei isso, falei, opa, aí tem uma porta boa, não é? E nós descobrimos que Pompeia, se não me engano, tinha 13 ou 14 conselhos municipais. Muitos deles não funcionavam, não é? Nem reunião tinha mais. Então, nós olhamos como uma porta de abertura e fomos lá, vamos tentar. E nós encontramos uma organização chamada Oficina Municipal, em São Paulo, né? Que eles são especialistas em educação política, né? Trouxemos esse grupo e eles vieram e juntos nós construímos um currículo e criamos um curso de 1 ano e meio, quase 2 anos, 100 horas de duração esse curso, onde nós damos educação desde a questão da legislação, né, das estruturas, das funcionalidades. Nós fomos trazendo um currículo enorme, não é? Para que as pessoas, e convidamos os conselheiros municipais, né, que estavam desanimados, convidamos gente da sociedade para participar desse curso, e disso surgiu um projeto, né, esse projeto da Oficina Municipal, que é a capacitação de conselheiros. Vamos ver esse vídeo, não é, que conta um pouco da história nossa, não é, um pouco das atividades do Conselho Municipal lá em Pompeia. Pode soltar. É uma novidade no Brasil esse tipo de iniciativa, um programa de formação organizado em parceria pelo setor privado e o setor público. Cerca de 80% dos serviços de assistência social, eles são via parcerias. Pompeia vai exportar essa ideia para outras cidades da região, para outras cidades do estado. Então, quando a população se organiza e constrói essa política e depois acompanha, com certeza o resultado é sempre melhor. Se a gente sonha, e o nosso sonho é ter uma cidade de Pompeia realmente extraordinária em 2038, isso que nós estamos fazendo é essencial. Se a gente não evoluir no desenvolvimento dos conselhos municipais, no engajamento da população nas causas da cidade, nos objetivos da cidade, nós não vamos conseguir transformar Pompeia. A solução de muitos problemas não ocorre no imediato. Elas são, na democracia, soluções graduais, incrementais, porque nós precisamos construir um consenso na sociedade. E dizer que se cada cidade brasileira fizesse 1/10 do que vocês estão fazendo aqui em Pompeia, o Brasil seria outro país. A gente precisa acreditar. Se a gente não tem confiança, a gente não consegue. Então esse é um dos projetos, né? Eu creio que esse projeto é um projeto de cabeça, né? Quando fala conselho, a gente tem que pensar que conselho é nível alto.
né? Um conselheiro tem que ser tão competente ou mais competente do que os secretários municipais. E nós temos que fazer com que a sociedade possa servir, né, voluntariamente para a construção da cidade. Outro ponto, as famílias são sólidas e felizes, né? Isso é a pegada que vem comigo já há mais de 35 anos, né? Trabalhar a questão de família. E, então, nós criamos o Instituto de Desenvolvimento Familiar, porque a gente percebia que o tema família não estava chegando, por exemplo, aos colaboradores do Grupo Jato. Nós tínhamos tantos colaboradores e famílias e a gente não estava alcançando esse povo, né? Então, nós criamos o Instituto com o objetivo de oferecer educação familiar para os nossos colaboradores e hoje nós estamos oferecendo para a cidade inteira, viu? Todo mundo que quiser participar, tá? A empresa está bancando, na realidade, esse projeto, porque a gente acredita na família. A gente verdadeiramente acredita na família. Então, tratamos de relações conjugais, parentalidade, finanças, outras coisas, e no lado do trabalho, no lado de questão ética, né? De a gente trazer conceitos éticos, coisas relacionadas à liderança e assim por diante. E também temos esse projeto Cidadania, que um deles é essa visão 2038, além dos projetos relacionados ao voluntariado. Deixa eu mostrar um outro vídeo, né? O vídeo fala mais rápido e melhor, né? Do que eu quando falo aqui. Então vamos passar o vídeo 2. Investir na primeira infância é o melhor investimento que nós podemos fazer no desenvolvimento dos nossos filhos. Isso cientificamente provado. Eu acredito que o que vocês estão fazendo, o que vocês experimentaram, talvez seja uma das melhores políticas públicas que a gente poderia dar para fortalecimento de famílias. Eu posso dizer que talvez esse é um dos projetos que tem o grande potencial de transformação na nossa sociedade. A atuação da família é de suma importância na construção de indivíduos capazes de viverem em sociedade. Que este dia especial seja um marco nas nossas vidas. E o curso Desenvolvendo Crianças Virtuosas vem para isso, né? Para nos mostrar a importância da família no desenvolvimento do nosso filho. Eu tive muita dificuldade de ele ir para o quarto dele. Cada um tinha seu quarto, né? E aí nós começamos a fazer os 5 minutos do sofá. E aí foi criando a confiança no João, e o João está dormindo no quarto dele com a graça de Deus. Eu creio que tudo que semeamos, vamos colher um dia. Então, eu decidi semear vida na vida dos meus familiares. Todos vocês que estão aqui hoje, é fruto, é uma semente. E um dia essa semente vai se tornar essas flores que a gente tem no nosso jardim, que é a coisa mais importante que a gente tem. Se eu quero que eles agradeçam, eles têm que me ver agradecendo. É praticar tudo isso, primeiro eu, Ariana, segundo meu marido, depois os meus filhos. Que nós precisamos ser intencionais na criação dos nossos filhos. E esse projeto, ele nos mostra isso em cada tarefa que nós fazemos. Nas mínimas coisas, no nosso dia a dia, a intenção por trás de cada ação que nós cometemos, né? E que principalmente, que faça uma geração melhor. Viu, gente? Até ele quer falar. Então, o que nós estamos fazendo hoje não é só pela nossa família, pela nossa casa, mas por todos que fazem parte da nossa família e do nosso convívio. Gente, finalizamos então a formatura de 2023. Deus abençoe. Muito obrigado. Esse é um curso, não é, que nós damos para os pais que têm filhos na escola de educação infantil.
Então, crianças que têm 3, 4, 5 anos. Não é? Então, nós, 2 vezes por mês, os pais têm aulas, não é? Para poder aprender os princípios sobre paternidade. E o que é muito interessante nesse curso é que quando a gente dá um curso desse para criança, para pais que têm crianças de 4 anos, o conteúdo é exatamente focado para os pais educarem os filhos de 4 anos, né? E depois de 5 anos. Nós temos 2 cursos, nós estamos indo para o 3º curso agora e a gente já entra no Fundamental 1. Mas na educação infantil, que é uma fase muito importante da vida das crianças, porque ainda está na fase da primeira infância, é uma área extremamente importante e eu vejo que esse tem um potencial. E esse curso está disponível, isso nós fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal, né, de Pompeia, Oriente, Quintana, Tupã, Bastos. Nós temos já isso sendo implementado, né, dentro dos municípios, trazendo uma educação. Se você perguntar para vocês, se eu fizer essa pergunta para vocês, quantos de vocês receberam instrução para serem bons pais na sua formação? Eu quase posso garantir que quase ninguém, né? Então, e é fundamental, nós temos que receber instrução para sermos bons pais, né? Deixa eu passar mais um outro vídeo, chama Chá da Gestante, vídeo 3. E a experiência aqui foi sensacional. Só nos deixou cada vez mais seguros quanto ao novo ciclo que se inicia. O papai Vitor também sempre presente. E foi um combo de informações maravilhosas. O curso ele é muito completo. Nós recomendamos muito o curso, porque por meio dele a gente se sente muito mais seguros para a chegada do nosso bebê. E juntos, assim, em grupos e com especialistas, nós conseguimos debater assuntos quanto esse novo universo está se aproximando. O curso é excelente. Por mais que a gente tenha algumas noções de algumas coisas, aqui eles clareiam as nossas dúvidas. Se a gente tiver dúvidas, eles tiram todas pra gente. O que a gente tiver de dúvida, eles tiram pra gente. Cada oficina que a gente participa, a gente aprende coisas novas. É um curso que eu indico para todas as mamães grávidas. Quem eu souber que está grávida, eu indico. Eu falo para eles, venham fazer, porque realmente é excelente. Acredito que quando você é engravida, não vou falar no geral, vou falar por mim, mas acho que mães de primeira viagem têm uma idealização enorme de rotina de criança, de como vai ser, de gravidez, tudo vai ser lindo. Só que aí, quando você começa a passar pelas fases da gravidez, pela fase da gestação, você começa a ver que tem coisas que você precisa de ajuda, precisa de orientação. E no curso a gente recebe isso, a gente recebe orientação. Cada oficina é pensado na gestante, em como que a gestante vai acolher aquela criança e te dá direção. Eu acho que direção e informação é o que a gente mais precisa e é o que a gente recebe no curso. Então, para mim, o curso foi extremamente esclarecedor, acho que me deu um norte, me deu segurança para começar esse momento aí, essa nova fase, esse novo ciclo da minha vida. Olha, eu como pai de primeira viagem, para mim era tudo uma incógnita, tudo era difícil, tudo eu não ia conseguir fazer, eu tinha uma certa insegurança com relação a isso. Agora com as palestras, as oficinas que nós tivemos aqui dentro do projeto, eu estou levando isso com mais naturalidade. Participei de uma oficina que foi dar o banho na minha filha, né? Que foi algo que me assustou de verdade e a palestrante Laura me ajudou bastante, me dando confiança para isso. Hoje já estou até confiante de dar o primeiro banho na minha filha no nascimento dela e desmistificou muita coisa que na minha cabeça como pai era algo que me assustava muito. Hoje em dia eu estou tratando com mais naturalidade, tirando aquela ansiedade do desconhecido, né? Esse é um curso que nós fazemos em parceria Fazemos esse curso, são 8 semanas,
em parceria com o CRAS, não é? Então, durante esse período, os participantes, né, os papais e mamães podem receber instrução a respeito, né, de como cuidar de uma criança quando nasce. Recebem todo tipo de orientação, trazendo segurança para os pais novos, né, basicamente. Esse é um curso muito bom também. Nós cobrimos uma quantidade grande lá de gestantes lá em Pompeia, né? Deixa eu falar sobre inovação, criatividade e tecnologia, estão presentes nos negócios e também em outras áreas da comunidade. Quando nós estamos trabalhando os diversos temas, né, nas reuniões, um dos temas foi negócios, né? E uma das pessoas que veio falar sobre isso, ele trouxe um dado para mim que eu achei muito interessante. Ele dizia que Pompeia tinha um PIB per capita 50%, Pompeia tinha um PIB per capita 50% maior que Marília. Marília é uma cidade grande. Eu sempre imaginei que Marília fosse uma cidade mais rica que Pompeia, não é? E ele dizia que Pompeia tinha 55% a mais de PIB. Agora é 88%, né, esses dados. Olha o que acontece. PIB per capita de Pompeia é 87 mil e o de Marília 40 mil. Eu chequei de Jacarezinho aqui, 40 mil por aí também, né? Eu fiquei perguntando, mas como é que é? Eu não estou entendendo. Por que a Pompeia tem um PIB tão maior do que Marília, né? E aí, na realidade, a minha conclusão, não é? É que o fator diferencial entre Pompeia e Marília é inovação e tecnologia. Em Pompeia, apesar de ser uma cidade bem menor, as empresas são mais tecnológicas, demandam mais conhecimento, mais tecnologia, mais inovação. Marília tem bastante empresa mais braçal, né? Então, aí surge a diferença. Então, quando a gente olha para o futuro, o fator econômico é importante, gente. O fator econômico faz diferença nas cidades, né? Então, nós temos que levar as cidades para que a questão da inovação seja crescente numa cidade, para que a gente possa ter melhor margem de lucro, mais abrangência, né? Nós possamos alcançar outros patamares. Quando você fica no mercado muito brigado, né? Aí a gente, né, produtos commodity, né? Eu estou vendo aí que tem muita gente de café, né? Ok, enquanto for vender café por quilo, por saco, é uma coisa. Agora, quando você vai vender um café gourmet ou um café, né, de maior qualificação, ela melhora, né? Melhora a margem, melhora a rentabilidade. Então, para nós em Pompeia, nós temos que investir em tecnologia e inovação. Se a gente não fizer isso, nós não vamos possivelmente ter o privilégio de se tornar uma cidade top, né? Então, isso é o retrato. E olha de baixo aí, salário mensal médio dos trabalhadores formais de Pompeia em 2022, 4,2 salários mínimos. Esse valor no Brasil, Pompeia, uma cidade, a gente nem imaginava isso, né? Com 4,2 salários mínimos, né, per capita, Pompeia está na 20ª posição do Brasil. Nós estamos na posição 20 do Brasil. Quando eu olhei isso, quase caí de costa. Falei, uau, que coisa doida, não é? Mas por quê? Porque as empresas de lá requerem pessoas com mais formação, com mais especialização, né? Precisam de mais cientistas, precisam de gente de maior nível, né? E isso ajuda a levar o PIB, naturalmente, uma coisa está ligada à outra, né? Então, para trazer um pouco, né, falou, se a gente sonha com uma cidade melhor, realmente a educação, a inovação, a tecnologia é muito importante, né? Deixa eu mostrar um pouco o que acontece na Fundação, que a Fundação é uma instituição focada muito em inovação, não é? Então vamos soltar o vídeo. Fundada por Shunji Nishimura em 1979, a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia é um complexo que abriga 3 escolas inovadoras, do ensino fundamental ao superior.
A Faculdade de Tecnologia de Pompeia, FATEC Shunji Nishimura, oferece 2 cursos inéditos para formação superior: Tecnologia de Mecanização em Agricultura de Precisão e Big Data para o agronegócio. O Senai Shunji Nishimura oferece gratuitamente cursos de aprendizagem industrial e cursos técnicos. Recentemente, também passou a oferecer um ensino médio com metodologia inovadora baseada na aprendizagem profunda. A terceira instituição de ensino abrigada pela Fundação Shunji Nishimura é o Colégio Shunji Nishimura, voltada ao ensino fundamental, do maternal ao 9º ano. A escola também forma seus alunos com base na aprendizagem profunda. Hoje, podemos dizer que a Fundação chega à maturidade com saúde, demonstrando capacidade de se adaptar aos tempos sem deixar sua missão original, a alegria em compartilhar. É preciso sempre semear mais vida. Fundação Shunji Nishimura. Essa escola é uma escola que a Fundação realmente foca muito em questão de inovação e criatividade, né? É muito interessante. Criamos e mantemos ambientes saudáveis, seguros e transformadores. É muito importante para a gente criar um lugar saudável, não é? CEF aqui é Christian Economic Forum em São Francisco. Eu estive nesse evento em São Francisco alguns anos atrás. E aí um rapaz estava explicando para mim que o sistema americano de combate ao uso de drogas não funciona, gasta bilhões de dólares e não funciona, né? E ele estava me explicando, né, sobre a questão do pesquisa com os ratos, uma pesquisa muito antiga, em que ele dizia o seguinte: você coloca um rato numa gaiola, e você tem outra gaiola que você coloca mais ratos. Numa se deixa um rato sozinho num ambiente meio assim, fechado, né? O outro numa gaiola maior com brinquedos e tal. E na gaiola, com o rato sozinho, você coloca água e água com cocaína, né? Drogas, e do outro lado idem, não é? E a descoberta dos cientistas foi o seguinte, que o rato sozinho, num ambiente assim, meio ruim, ele começava a beber água, depois água com drogas, acabava, na realidade, prevalecendo água com drogas, e o rato, então, ficava viciado e morreu de overdose, né? Do outro lado, uma gaiola maior, um ambiente bacana, com mais ratinho para brincar, água com drogas, só tinham de experimentar as duas coisas, não é? Mas prevalecia os ratos irem beber água limpa, não é? Nenhum rato ficou viciado, né? E nenhum morreu de overdose. Qual que é a lógica disso? O ambiente faz diferença. Então nós temos que cuidar dos nossos ambientes. Os ambientes precisam ser cuidados. Então a ideia básica desse lugar é que a gente crie, que o ambiente de casa seja bom, que o ambiente das escolas seja bom, que os ambientes, né, das empresas seja bom, que o ambiente na sociedade seja... Nós temos que criar lugar bom, não é? Para que as pessoas não tenham que procurar coisas, né, para suprir as necessidades, né? Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui o vídeo também. Faço flauta e aula de glitter. Comecei na Oasis com 12 anos, fazendo guitarra, e depois eu fiquei 4 anos no taekwondo e estou até hoje. Eu comecei com 5, 6 anos, fazendo balé, e atualmente estou sapateando. Comecei por volta dos 13 anos na Oasis, fazendo basquete. Aí hoje em dia eu faço vôlei mesmo. Quando eu era pequena, eu era muito tímida, sabe? Eu tinha um pouco de medo de público. Eu era muito tímido, muito mesmo, sabe? Assim, demais. Aí na hora que eu entrei, aprendi uma volta que eu ainda não sabia. Comecei a dançar, se soltar. Porque eu ia convivendo com pessoas diferentes, ia conversando com a galera. Você socializa demais, sabe? Flami? Depois eu larguei a flauta. Aí eu aprendi de novo. Todas as notas. Quando eu comecei a frequentar o Oasis, eu perdi essa timidez. Tá lá pra trás já. Pra mim. Eu perdi muito a minha vergonha.
e ganhei muita disciplina. Se eu não tivesse entrado na Oasis, muito provavelmente esse nervosismo que eu tinha não ia passar tão rápido quanto foi. Ajudou pra caramba, de verdade. Isso impacta as nossas vidas quando a gente vê elas chegarem de uma forma e saírem completamente diferentes aqui. Com os anos de Oasis, a gente pôde perceber o quanto que ela ajuda as pessoas a se desenvolverem. Nós desenvolvemos projetos na área da cultura e esses projetos a gente entra com as oficinas de música e dança. Quando a gente vai para a área esportiva, nós temos os esportes coletivos e os esportes individuais. Essas ferramentas que a gente utiliza, a área artística e esportiva, ela propicia a melhora da autoestima, o desenvolvimento cognitivo, ajuda na socialização, inclusive melhora o ambiente familiar, a inserção de valores, também algo muito perceptível, e desperta na criança a vontade de crescer, de se desenvolver. Lá no futuro eu quero ser atriz ou dançarina também. Aí eu já tenho tudo que o Oasis ensinou, né? Educação, respeito, comprometimento com o seu trabalho, estudar, ter responsabilidade. Todos esses fundamentos aí eu aprendi lá. Nós temos aí um calendário cheio durante o ano. A gente realiza o espetáculo de artes, o festival de bandas, a gente realiza também a mostra de dança, olhando para as artes marciais, campeonatos internos, campeonatos também envolvendo equipes de fora, graduações. E também temos os campeonatos internos amistosos dos esportes coletivos. É um refúgio. Sabe quando você está com a cabeça cheia e quando você vai para esse lugar você esquece totalmente todos os seus problemas? Esse é o lugar. E quando você chega aqui na Oasis, você se sente muito bem, sabe? Falando assim, tô na Oasis. Bora lá, O Oasis é legal, divertido. Eu me sinto muito acolhido aqui. Não é aquele lugar assim que você não se sente em casa, lá eu me sinto em casa. O que eu mais gosto na Oasis é aula de glitter, de flauta e os amigos. Todo mundo aqui é amigo de todo mundo. As pessoas, os professores, são excelentes professores. Eles são amigáveis, legais, muito mesmo. O Oasis é família. É um lugar incrível. É exatamente isso que eu vejo aqui. Um lugar onde a gente encontra bons amigos, a nossa alma encontra descanso. O Oasis para mim é esse lugar, aonde você ajuda as pessoas e também é ajudado. Uma das coisas que me impressiona na ONG é o sinergismo que acontece, porque é a expressão do esforço de muita gente para focar o ser humano e ajudar ele no seu processo de desenvolvimento. Solidariedade, comprometimento, disciplina, respeito, a forma de enxergar o outro, de enxergar a si mesmo, são características que vejo com muita clareza, da forma que eles entram e da forma que eles saem daqui. Eu mostrei esse vídeo para vocês porque esse é um projeto bancado pelos benefícios fiscais do governo, a Lei Rouanet e a Lei do Incentivo ao Esporte. Então, para nós da empresa, nós somos o maior patrocinador, naturalmente, dessa empresa, dessa organização, mas, de certa forma, não custa nada para a gente, tá? Ela custa dinheiro do governo, simplesmente direcionamento. Não é? Então, é um projeto muito bacana. 1000 crianças passam por esse projeto, não é?
1.000 crianças em Pompeia significa 30% da população de crianças de 4 a 17 anos. Né? Então, eu acredito no poder potencial disso afetar Pompeia para que Pompeia seja uma cidade excelente no futuro. Bom, ao final agora, empresa familiar com famílias fortes. Nós somos uma empresa familiar, nós valorizamos a empresa, nós valorizamos os negócios valorizam a família, não é? Deixa eu contar só rapidamente um pouquinho sobre um pedaço, né, da nossa experiência. Desde 92 a gente tem trabalhado a questão do fortalecimento da empresa familiar. Antigamente a gente tinha muito foco para fortalecer a nossa família, a família Nishimura, não é? Mas depois de algum tempo nós achamos que a gente tinha que mudar o lema, porque a gente tinha que ser uma empresa familiar com famílias fortes. Significa que nós gostaríamos que os funcionários, que a comunidade, as famílias dos funcionários da comunidade também fossem famílias fortes, né? E por isso nós temos investido no Instituto de Desenvolvimento Familiar. Vocês sabem que transição intergeracional, transição passar de pai para filho, para neto, é uma jornada muito difícil. Menos de 10% das empresas que foram formadas pelos pais conseguem atravessar para os filhos e chegar até aos netos. Menos de 10%. Nós temos um fracasso absurdo, né, nas transições entre gerações. Né? Então, nós sabendo disso, né, e quando eu soube disso, falei, uau, nós queremos ficar entre as 10, né? E nós fizemos um grande esforço para que a gente se tornasse, pelo menos, estar entre as 10% das empresas que tinham êxito de passar através das gerações, né? E quero dizer que nós tivemos um êxito através disso. Existe um ditado que diz, pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa é a realidade do Brasil, para a maior parte das empresas. Isso é a realidade para o mundo inteiro. O mundo inteiro sofre por isso. E eu vou dizer para vocês qual que é o fator número 1 mais importante para que as empresas não consigam chegar até a terceira geração na transição. Conflito familiar não resolvido é responsável por maior parte das mortalidades das empresas através das gerações. Conflito familiar. Parece brincadeira, não é tecnologia, não é dinheiro, não é dólar, não é financiamento, não é nada disso. As empresas desaparecem porque a família briga e não sabe como sair da briga, não é? Entra no conflito e não sabe sair do conflito, não é? Mas esse é outro tema para outro dia. Deixa eu passar só um vídeo e já termino com isso aí, tá? O último vídeo. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim, pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é o ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Sua presença para invocar a Sua bênção a esta terceira geração que está
assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né, a gente chegar nesse momento aqui, no momento em que a gente, como família, está tão em paz, e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês. E agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai. E tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Muito bem, gente. Terminei a minha apresentação. Gastei 5 minutos a mais do que previsto, não é? A visão de Pompeia, outra vez, não é? E agradecer a atenção de todos vocês. Espero que alguma coisa da apresentação seja útil para a sua própria vida, né? Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado, viu, gente? Sensacional! Muito obrigado, seu Jorge. Muito obrigado por tudo aqui. Aguarda só um instantinho que eu quero convidar o José Marcos, consultor do Sebrae de Jacarezinho. Por favor, ali no centro, para as fotos, por gentileza. Suba ali, por favor, senhor José. Senhor Jorge. Aqui o José Marcos, consultor do Sebrae de Jacarezinho. Está entregando aí um mimo com os produtos diferenciados do agro do Norte Pioneiro do Paraná. Pompeia está desenvolvendo, através das palavras do Sr. Jorge, está desenvolvendo aquele sentimento de pertencer a algum lugar. E é isso que nós estamos fazendo com o Norte Pioneiro do Paraná, também aqui através dos trabalhos do Sebrae. Beleza? Gostaram ou não? Dentro de alguns minutos nós vamos fazer a abertura oficial, aí sim, da Ficafé Feira Sabores 2024. Eu sou Roberto Francischini, sou um aspirante a cerimonialista, então, por favor, se acontecer alguma gafe aqui, sejam gentis no julgamento, tá bom? Obrigado, só um instantinho, por favor, já já a gente vai começar a abertura oficial da Ficafé
Feira Sabores, produtos diferenciados do agro. Não saiam daí, a gente volta já já.